Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Estamos exatamente falando a respeito das considerações do apóstolo Paulo em relação a Israel e a Igreja, mostrando o plano de Deus para Israel e o plano de Deus para a Igreja. São dois planos, mas que, na verdade, o plano de Deus para a Igreja envolve Israel também, porque, em primeiro lugar, quando o Senhor Jesus fez a nova aliança, morrendo por nós, ele chamou em primeiro lugar Israel. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo falando, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego ou do gentio, não é? De forma que, em primeiro lugar, a palavra veio para o próprio povo de Israel. Mas nós vimos que nem todos que são de Israel são israelitas, porque o Senhor sempre contou com Israel fiel, com aqueles que andariam na sua presença, com aqueles que não cairiam no exemplo de desobediência à sua palavra e à sua vontade. De forma que Deus, ele tem um plano para Israel e nós vamos ver que ele tem um plano para a igreja. Aliás, até já entendemos isso. Na ocasião de Elias, citado no episódio passado, era como a igreja de Sardes, eram restos que estavam para acabar. Estava acabando. Na visão de Elias, acabou a obra de Deus. Deus que construiu aquilo tudo, de repente acabou tudo. Mas Deus faz uma intervenção gloriosa, onde muda uma série de coisas, uma intervenção para preservar o seu povo, porque ele está cuidando do seu povo. Mas ele levanta 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, ou seja, o Israel fiel. O Senhor sempre trata com o fiel e mostra sua misericórdia com aqueles que são fiel, primeiro o judeu e também os gentios. E nós gostaríamos de ler um texto da palavra em Romanos capítulo 11. Paulo, ele faz considerações a respeito do plano de Deus para Israel e para a igreja. Vou ler um texto importante para nós que está em Romanos capítulo 11, também verso 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, se referindo a Israel. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Observem os irmãos, os participantes, o texto. Tropeçaram para que caíssem? Não. Mas a sua queda, então caíram. Não. O Senhor quis mostrar que o compromisso dele é com aqueles que são fiéis, com Israel fiel no caso aqui. Mas veio a salvação aos gentios. Então, na rejeição provisória, a rejeição da massa de Israel infiel, que é o povo de Israel no todo, um remanescente foi salvo. Veio a salvação do mundo, porque Deus usou o povo de Israel, a palavra, o Senhor Jesus, segundo a carne, para trazer a palavra de salvação ao restante do mundo que parecia que estava sem Deus. Mas Deus é Deus de todos, primeiro de Israel, mas também dos gentios. Continuando, verso 12. Se sua queda é a riqueza do mundo e sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, nós, você, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação. Emulação é sentimento que leva a pessoa a igualar-se a outra pelo bem. É um ciúme santo, né? Digamos assim, né? Gostaria de ser como eles. Repetindo, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, então Deus usa Israel, foi pouco que o Israel infiel fosse rejeitado
é muito que ele aceitasse o restante do mundo, os gentios. Não, é um plano de Deus de salvação mundial de todo aquele que crê. Repetindo, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? O Senhor está dizendo que haverá um momento, nós vamos ler mais um pouquinho adiante, em que Deus vai salvar, todo Israel será salvo, como Deus estendeu a mão para os gentios, vai também voltar a estender a mão sobre Israel, para levá-los à salvação e dá-los a ressurreição, a vida dentre os mortos. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o é. Bom, nós vamos voltar aqui a falar sobre as árvores que têm um significado. Vamos falar inicialmente sobre a oliveira. Vou pedir até para colocar no quadro uma imagem da oliveira, que a oliveira significa o povo de Deus, através dos séculos, desde Adão, Abel, Enoque, Israel, a igreja, o povo todo é tipificado pela oliveira. Agora, especificamente, a figueira é tipo de Israel. Especificamente, a videira é tipo da igreja. Vamos falar agora da oliveira. O Senhor está dizendo que a raiz é santa. Então, Israel pertence à raiz, porque dele, a palavra já disse, né? Dele é o concerto, dele são os pais, dele é a palavra, é a lei, dele é o culto. Então, toda a base está dentro de Israel, porque Israel pertence à raiz da oliveira. E a palavra diz, bom, então estamos vendo na tela a oliveira. Existe também o chamado zambujeiro. Zambujeiro é a oliveira brava, é uma espécie de oliveira que não dá fruto bom, a ponto de ninguém poder comer. A oliveira tipifica Israel. E o zambujeiro, os gentios, porque nós, sem Deus, só praticávamos as más obras, por isso só dávamos frutos maus. E a palavra diz, agora eu vou continuar lendo aqui, verso 17 do capítulo 11, se alguns dos ramos foram quebrados, Israel pertencia à oliveira, e o Senhor, pela sua incredulidade, pela sua desobediência, claro que é incredulidade, o Senhor quebrou e arrancou o ramo. Israel foi rejeitado. E o que o Senhor fez com os gentios que creram? Enxertou contra a natureza, enxertou o zambujeiro, o ramo do zambujeiro, aquele que não dá fruto bom, na boa oliveira. Vou pedir para colocar na tela o modelo do enxerto, para se ver. Então nós que não pertencíamos à verdadeira oliveira, nós fomos enxertados pela fé, porque abrimos o nosso coração para crer no nome do Senhor, aceitamos o Senhor Jesus e passamos a ser participante da raiz. E a palavra continua dizendo, bom, verso 17, né? Se alguns dos ramos foram quebrados e tu, gentio, como nós, sendo zambujeiro, fosse enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, passamos a ter o Espírito Santo, passamos a ter Jesus no nosso coração, passamos a pertencer ao povo de Deus. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. E dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te soberbeças,
mas teme, porque Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe também. Considera, pois, a bondade e a severidade, ou rigor de Deus, para com os que caíram severidade, mas contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. E também se eles, Israel, não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados. Ora, se Deus enxertou contra a natureza o zambujeiro, quanto mais os ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Se nós desobedecermos, seremos quebrados também, porque Deus não poupou os ramos naturais. Mas se Israel também deixar a incredulidade e crerem, eles serão enxertados também. Essa é a palavra de Deus. Porque tu foste cortado do natural zambujeiro, quanto a natureza enxertada na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. E nós gostaríamos de deixar um texto encerrando esse episódio e até essa passagem dos comentários de Paulo, das considerações de Paulo. Porque quero, verso 25, não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Porque alguns de Israel se converterão ao Senhor Jesus. Então o endurecimento foi em parte, a grande parte foi endurecida, para que nós fôssemos aceitos. Mas aqueles que creram também permaneceram na presença de Deus. Então esse endurecimento durará até a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? É o fim do Novo Testamento, fim do novo acordo que Jesus fez. O que é o fim do arrebatamento da igreja? Então, após o arrebatamento da igreja, verso 26, e assim, após a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. De forma que Deus tem um plano para a igreja até o arrebatamento. A igreja sendo arrebatada, volta mais um período, como já vimos, para Israel, onde todo Israel será salvo. Pedimos a Deus que nos abençoe, a paz do Senhor a todos.